cristãs, a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante. Dicas de leituras de hoje, eu vou indicar um livro que eu li praticamente quase 2 vezes, um livro de 2006, pela CPAD, Evangelhos que Paulo jamais pregaria, do pastor assembleano Ciro Sanches Zibordi. Um livro muito interessante, onde é apresentado o falso evangelho de nossos dias, que é pregado em muitas igrejas evangélicas, ou aquelas chamadas também de evangélicas. Então o livro ele trata da questão do evangelho egocêntrico, do evangelho triunfalista, da teologia da prosperidade, do falso evangelho que hoje cerca, né, os arraiais evangélicos. Ele fala muito sobre a questão do dinheiro, Evangelho da Prosperidade, página 67. Fala sobre que todos querem chegar ao topo, o Evangelho ecumênico, o Evangelho filosófico, o Evangelho farisaico, o Evangelho do entretenimento. É um livro muito interessante. Há uma frase aqui na página 37 que eu acabei pregando em muitos púlpitos, né, onde tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Diz aqui na página 37 uma palavra do pastor norte-americano Everett W. Lutzer. Né? O pastor, ele disse uma palavra muito interessante, olha só. Que fique bem claro que se queremos encontrar o diabo, temos que começar a procurar atrás dos púlpitos. É na igreja e não no mundo que Satanás faz a sua obra mais enganosa. A verdade misturada com o erro é às vezes mais mortal do que o próprio erro em si. Palavra do pastor Erwin W. Lutzer, uma palavra muito sábia. Muitas pessoas estão querendo encontrar heresias em tudo que é lado. Só que ele diz, se você quer encontrar o diabo, meu querido, vá a algumas igrejas aí, escute algumas mensagens, que ele vai estar lá atrás dos púlpitos. É na igreja e não no mundo que Satanás faz a sua obra mais enganosa. Infelizmente, ou felizmente, porque as escrituras estão se cumprindo, a Bíblia diz que os últimos dias, né, seriam permeados de falsas heresias, falsas profecias e toda sorte de engano. Então, essa palavra é muito pertinente. E o pastor Ciro Sanches Zibordi, no livro Evangélicos que Paulo jamais pregaria, alerta sobre esses tipos de evangelhos que existe hoje. Evangelhos, entre aspas, né? No mundo pós-moderno. No prefácio, ele faz a proposta da sua obra. Ele diz aqui, como as obras apologéticas costumam ser pesadas em suas análises, resolvi abordar cada falso evangelho com uma boa dose de bom humor. Não obstante, o meu objetivo seja, parafraseando o doutor dos gentios, antes de tudo, entregar o que recebi do Senhor segundo as Escrituras. Então é muito interessante o livro. Logicamente, eu não concordo com tudo que está no livro, né? É difícil você concordar 100% com uma obra. Por exemplo, o capítulo 5, por exemplo, ele apresenta calvinista ou arminianista, né? O título do capítulo dele. Aí ele vai discorrendo sobre teólogos fascinados pelo darwinismo, de onde vem a teologia romanista, né, dias literais ou eras geológicas, e ele chega na questão de Calvino, Armínio ou a Bíblia. Então ele diz Calvino, Armínio ou a Bíblia. Então transparece aqui na mensagem que ele está dizendo assim, olha, eu tenho um pouquinho de arminianismo, tenho um pouco de calvinismo, mas na verdade, queridos, é o seguinte, ou é ou não é uma coisa, não adianta, todos nós temos pressupostos teológicos, não adianta você falar assim, não, eu não sou pós-moderno, nem pré-moderno, não adianta, todos nós temos pressupostos teológicos, isso aí é uma coisa que não tem como, porque senão a gente falaria então, vamos transmitir isso para as seitas, dizer que as Testemunhas de Jeová, elas não são arianos, sabe? Eles são um pouquinho assim de mistura de evangelho e tal, mas eles não são arianos. Não, eles são arianos sim. Eles são arianos. Então a gente tem que definir as coisas, né? Tem que ter definição.
Todos nós temos pressupostos. E uma coisa interessante aqui, no capítulo 5, o pastor Ciro coloca aqui, é o seguinte, que ele fala, na página 103, por exemplo, é claro que Calvino e Armínio tinham razão em alguns pontos que defendiam, né? Mas se você está firmado na teologia deles, homens falíveis, receio que estejam em terreno movediço. Mas isso é evidente, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não são homens. Agora, esses homens que ele está se referindo aqui não são ímpios. Esses homens são cristãos, esses homens são evangélicos, assim como tantos outros que faziam parte da história da igreja. Então, não é questão de substanciar nesses homens, é questão de que eles vieram antes de nós e conseguiram, através do mesmo espírito que você tem, acertar em muitos pontos e errar em alguns pontos também. Agora, acertaram mais do que erraram. E ninguém é firmado, a gente não pode ter medo, pessoal, de falar assim, eu sou arminiano, sou calvinista, porque você não está idolatrando ninguém ao você fazer esse tipo de afirmação. Você tem que seguir o exemplo de Jesus. Jesus tinha posições, certo? E ele era bíblico. Jesus dizia isso, isso e isso. Deixar a pessoa decidir por si próprio é um erro para qualquer mestre que entra numa classe. Decida por vocês mesmos. Eu vou mostrar esse ponto, esse. Olha, eu não tenho ponto, entendeu? Isso daí quem faz é o liberalismo teológico. Tá? O liberalismo teológico faz isso. O mestre praticamente verdadeiro, certo? Ele dá ênfase e ele influencia as pessoas. Tá? Então eu tenho que colocar quais são as minhas posições. E as pessoas decidem. Eu vou mostrar quais são as posições, mas as pessoas decidem. Eu não posso omitir o que eu penso. As pessoas precisam saber o que você acredita. Senão você fica 10 anos dando aula de teologia, e aí qual que é o ponto do professor? Não sei, ele nunca fala, ele se omite e tal, ninguém sabe qual é o seu ponto. Isso aí teologicamente, como mestre, isso não é bom. Isso não é bom. Né? Você não fica no limbo. Isso não existe. Mas, aqui, eu acho interessante o seguinte, que ele fala que, concernente a Armínio, na página 103, Armínio afirmava que, apesar do pecado ter afetado seriamente a natureza humana, o homem não podia ser deixado em seu estado total de impotência espiritual. Para ele, Armínio, a eleição de certos indivíduos baseava-se na presciência de Deus. Ok? Só que aí ele diz na página 105 a posição dele, no caso do autor. Deus não se vale de sua presciência para salvar ou condenar alguém. Então, é assim, né? Como é que a gente vai se posicionar? Então, Deus não se vale de sua presciência para salvar ou condenar alguém? Logicamente que eu concordo com ele nesse ponto, porque senão é mérito. Se Deus olhasse no futuro e olhasse lá e vi que você tem fé, então vou escolher esse aqui porque tem fé. Não vou escolher esse aqui não, porque esse não vai ter fé, esse não vai acreditar em mim. Então é mérito. Já cai a graça, a doutrina da graça por terra. Então eu concordo com Ciro quando ele diz aqui, Deus não se vale de sua presciência para salvar ou condenar alguém. Tá bom? Agora, ele tem que se decidir de que lado das escrituras ele está. Né? Já que ele não concorda com Armínio aqui, na página 103, então seria interessante ele se posicionar. Mas, em si, tirando este capítulo aqui, o livro é excelente. Ele denuncia o falso evangelho, né? Ele faz boas argumentações. E eu acho interessante aqui, na página 177, acho que vamos ver aqui, que ele encerra dizendo que o seguinte, que... Olha só aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ele fala sobre a questão de nós termos cuidado com o falso evangelho que predomina nos dias de hoje. Né? Então ele fala assim, 183. Não é fácil dizer e ouvir a verdade. Lembro-me de que um pastor me disse certa vez, Ciro, amigo é aquele que lhe diz o que você tem. Amigo é aquele que ele diz que você tem mau hálito. É fácil para dizer alguém
para alguém que você tem mau hálito? Não, né? Mas um amigo, ele vai te falar. Ó, você tá com mau hálito, dá uma ajeitadinha aí nos seus dentes aí, dá uma olhada o que tá acontecendo, se é problema de estômago. Amigo verdadeiro fala verdades, tá? Então, eu acho muito interessante, é um livro bem assim, bem colocado. Eu terminei a leitura no ano de 2007 e tá aí a recomendação para vocês aí, tá bom? O livro é de 2006 e ele ainda é produzido ainda pela CPAD, tá? Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, fiquem na paz.